falando, que a gente não consegue nem arriscar novas possibilidades, não dá um passo às vezes, né? Então, esses bloqueios sendo percebidos, buscar ajuda, né? Ajuda de colegas, ajuda de profissionais, para que a gente identifique, junto com os profissionais, junto com o profissional, nos direcionando a interpretar, a entender e deixarmos que isso seja um aprendizado para possibilidades futuras. Pois é, essa é uma questão, né, Silvia? Depois a gente precisa saber quem está aí pelo YouTube, viu? Essa é uma questão bem interessante que vale a pena a gente aprofundar. O peixe não entendeu o que estava lá. E eu não conheço, pode até existir, hein, Silvia? Pode até ter psicólogo de peixe. Eu não conheço. Mas que a gente, nós seres humanos, precisamos entender o nosso bloqueio e o que nos impede de atingir determinados objetivos, isso cabe ao ser humano. Isso dá para Exatamente. fazer. Eu preciso entender o que me bloqueia, que barreira é essa que eu não consigo ver exatamente. Eu não consigo entender. Eu só sei que quando eu vou até determinado ponto, eu quebro a cara. Eu me arrebento. Então, qual é a melhor? Eu não saio do meu canto. Eu não me relaciono, eu posso não sair de casa, eu não namoro mais, eu não, enfim, eu não quero ter amigos, né? Então a gente acaba se conformando, se restringindo, porque não sabe, não entendeu o que aconteceu. Então, entender o que aconteceu é algo fundamental. É algo que move a terapia, porque você vai entendendo gradativamente, não é assim, nossa, eu descobri então. Não é isso, porque não basta se conscientizar, nós precisamos mudar a atitude que é fruto do processo de conscientização. Então, acho que é nessa questão. E à medida que eu começo a resolver as minhas questões, à medida que eu consigo lidar com meus traumas e começo a trabalhar na superação possível após a conscientização, o que acontece? Eu vou me reequilibrando, eu vou me fortalecendo, eu vou enfrentando e impacto através da ressonância amórfica os meus sintônicos e a minha espécie. Então, cada vez que nós resolvemos alguma coisa, nós colocamos isso, vamos chamar de uma espécie de matriz, num campo da espécie humana, num campo que corresponde. Então, assim, vamos pensar, no campo do inconsciente familiar, no plano do inconsciente individual, no plano do inconsciente familiar, no plano do inconsciente coletivo, né, no plano do campo da humanidade. Olha o que uma mudança pode acarretar. Quer dizer, se eu fizer só a minha mudança, eu contribuo, mas é pouco. Mas a José, a Silvia e a Jussara resolvemos ficar boazinhas, resolvemos enfrentar a parada, enfrentar nossos medos, enfrentar nossos traumas. Imagine vocês que estão aí, né? Se vocês resolvem enfrentar, entender, porque não é fácil, né? Às vezes dói. Né? Mas assim, entender o que me impede de chegar onde eu quero, estabelecer metas possíveis, execuíveis, boas, saudáveis. E aí, como é que eu faço? Né? Quando eu começo a me potencializar, quando me conscientizo, me potencializo e vou atrás, eu enfrento, porque também não adianta ficar. Segunda-feira, eu sei que eu preciso emagrecer, segunda-feira eu começo minha dieta. Ah, eu sei que eu preciso emagrecer, segunda-feira eu começo a minha dieta. E vem segunda, vem outra segunda, vem a segunda, a pessoa não pôs em ação. Resultado, não adianta. Por isso que a gente fala, precisa conscientizar, mas isso só vai concluir o processo quando eu mudo de atitude. Não, eu já sei que tem uma barreira, eu até já sei o que quer, mas se eu não enfrentar, eu não mudo o mundo. Eu não me transformo e não mudo o mundo. Né? Tá cheio de gente que procura terapia sabendo o que tem que fazer, mas não sabe, mas não faz. E aí começa a trabalhar por que não faz.
Por que não se sente capaz? Por que não se sente motivada? Por que não faz algo que sabe que é bom para si próprio? Então, se a gente parar para unir as duas pesquisas, né, a linha de pesquisa do Rupert Sheldrake, que é absolutamente fantástica, imensa, maravilhosa, e essa pesquisa que foi conduzida com o peixe, o lúcio, que morre de fome, né? Tem até umas músicas do cordel bem interessantes, mas que eu não vou lembrar agora como é quem que é o autor, mas é bem interessante, que fala assim, comadre, por que a senhora vai morrer de sede se tem um pote d'água ao pé da rede? Né? E algo assim, né? Então, assim, essas são questões que a gente precisa avaliar melhor, né? Uma, o que me impede de atingir o meu objetivo e me deixa tão traumatizado que eu estou diante dele, agora é possível, mas eu não vejo que agora é possível, porque eu parei no trauma. Eu parei no trauma que gerou uma neurose e que aquilo vai se repetir, e pior ainda, né? Além do Lúcio morrer, né? Ele pode, se isso fosse acontecendo várias vezes com outros membros da mesma espécie, isso criaria um campo muito grande, impactando outros peixes da linhagem lá do Lúcio, que poderiam se beneficiar não só vai ter o trauma, mas também se a gente passasse o enfrentamento. Só que com o peixe é difícil fazer enfrentamento, né, Silvia? Mas com o ser humano dá. Com o ser humano dá. Silvia, antes de passar para você, a nossa equipe hoje, Jefferson Silva, Gabriel Christian, Ailson Cunha, Vera Lúcia e Gina Prata. Obrigada, gente, por estarem conosco mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mais um tempão grande. E aí, Silvia, e o peixe lúcio, o que mais que você poderia apontar para a gente? Posso colocar primeiro o pessoal aqui presente? Opa! No YouTube? Vamos lá. No chat ao vivo aqui. Bom dia a todos. São vários dando bom dia para a gente. Da Sueli Preto, Edson Giraldelli, ele hoje está aprendendo. A Márcia Gonçalves, ambos falando também de gratidão, agradecendo a oportunidade aí. A Verenice Rodrigues, bom dia, novos rumistas. O mensageiro de Frei Damião. Aham. E Luiz Carlos Minello. E tem uma colocação da Verenice Rodrigues, ela coloca assim, na verdade é uma pergunta, Ercília. Um trauma sempre causa um bloqueio? Já ouvi falar em pessoas que fazem terapia de vidas passadas, porque não encontram o motivo do trauma que acaba bloqueando. É possível? Olha, se a gente pegar, se a gente segue o conceito espírita de reencarnações sucessivas, e se a gente sabe que está numa linha de crescimento, numa linha de evolução, um trauma que tenha me afetado fortemente numa existência anterior, se eu acredito que a minha personalidade, a minha individualidade, ela se manifesta em diferentes momentos reencarnatórios, eu posso carregar isso justamente para trabalhar e para poder resolver. A depressão não tratada, ela vai se manifestar muitas vezes como uma depressão endógena, uma depressão que nasce com a pessoa e que não é fruto de um trauma desta existência. Em que pese a gente sempre precisar de um apoio, de uma ajudazinha, de um fator desencadeante. Né? Tem algo que acontece ali, na hora de nascer o tapa foi muito grande, demoraram para me dar mamar, enfim, tem algumas questões aí que a gente precisa de um fator desencadeante. Não precisa ser um grande fator desencadeante. Às vezes aquilo já está na elaboração do nosso corpo físico, do nosso veículo de expressão, naquele conteúdo que o perispiritual que vai moldando a formação do novo corpo, também vai passando fatores inconscientes, pensamentos, clichês, memória, vai colocar ali, não lembrança, memória. E aí também pode acontecer. Então, independente de terapia de vidas passadas, porque não existe no Conselho Federal de Psicologia uma abordagem chamada, né, autorizada, legalizada, estudada como terapia de vidas passadas. Então, vamos trabalhar
com um conceito da doutrina espírita. O conceito da doutrina espírita e da psicologia, né? Quer dizer, se hoje está presente em você, é hoje que você tem que tratar disso. Ou hoje é possível tratar isso. Não estou desacreditando de nada, gente. Eu estou só me pautando pelo Conselho Federal, né, de Psicologia, pelo Código de Ética. O que hoje se apresenta, ele é passível de ser trabalhado e resolvido de alguma maneira, em algum grau. Vai resolver tudo? Não sei. Não sei o tamanho da encrenca. Não sei se a abordagem dá conta e não sei se a pessoa vai dar conta também de lidar. Mas se der alguma coisinha, já resolve. Ah, mas eu fiz um monte de terapia, não resolveu nada. Tudo que você fizer está plantado. Se a gente pensa nessa linha do tempo, né, das reencarnações sucessivas, aquilo que foi plantado nunca se perde. Ela pode levar aquilo na sua memória e trabalhar isso gradativamente. Então, nenhum resultado, nada se perde, o trabalho nunca se perde, né? Então, Verê, bom que você está aqui com a gente hoje. Muitas vezes as questões são de traumas de vidas passadas, sim, mas eu posso trabalhar com aquilo que se apresenta na presente reencarnação, no aqui e agora desta vida. Por quê? Porque a gente vem com bula. A gente vem com bula. E aí é só observar o que nós sentimos, como nós reagimos diante das questões, né? Como é que a gente lida com o que se apresenta. E às vezes aquilo que para mim não é um problema, para o outro é. Eu posso não ter medo de cachorro e o outro tem um pavor de cachorro, sendo que nunca foi mordido, nem que nenhum rosnou